Boa noite. Nós iremos falar sobre mitocôndrias e Alzheimer. O que são as mitocôndrias? São pequenas estruturas encontradas dentro de todas as células do corpo. São consideradas as usinas de produção de energia da célula, isso porque utilizam nutrientes e oxigênio para produzir energia química chamada de ATP. Aproximadamente 90% de toda a energia do corpo é produzida pela mitocôndria. Em algumas células há apenas algumas mitocôndrias, enquanto em outras há milhares. Geralmente as células que precisam de mais energia para a função, tais como a do cérebro, coração e músculo esquelético, possuem um maior número de mitocôndrias. O que são mitocondriopatias? São desordens ou doenças causadas pela disfunção das mitocôndrias. São também conhecidas por doenças mitocondriais, distúrbios de cadeia respiratória, distúrbios mitocondriais, dentre outros. Se as mitocôndrias não estão funcionando normalmente, qualquer órgão pode ser afetado, pois todos precisam de energia para o crescimento, funcionamento e manutenção. São um sistema de órgãos que são mais fáceis de serem afetados. São normalmente aqueles que necessitam de uma grande quantidade de energia para funcionar, como o cérebro, coração e músculos esqueléticos. As mitocondriopatias caracterizam-se por ser um grupo de doenças com um amplo aspecto de manifestações clínicas de sobreposição de diferentes sintomas. Algumas doenças mitocondriais afetam apenas um órgão, mas muitas outras afetam múltiplos órgãos. Quais as principais causas de mitocondriopatias? As mitocondriopatias são causadas por erros, alterações ou mutações no DNA. A maior parte do DNA é encontrada dentro do núcleo das células. Entretanto, uma pequena parte está armazenada dentro das mitocôndrias celulares. Tanto o DNA nuclear quanto o mitocondrial são compostos de unidades funcionais chamadas genes. Quando ocorre uma mutação em um gene, as instruções do DNA podem ser modificadas, podendo levar à alteração no funcionamento correto da mitocôndria. Muitas doenças mitocondriais são herdadas, entretanto, elas podem aparecer de forma esporádica, pela primeira vez em um indivíduo sem histórico familiar da doença. Sobre doenças mitocondriais. As doenças mitocondriais são um capítulo relativamente recente no estudo das doenças humanas, e seu entendimento fisiopatológico necessita de uma abordagem genética de cada paciente. O correto funcionamento das mitocôndrias depende da interação de dois genomas, o nuclear e o mitocondrial. Classificação genética das doenças mitocondriais. As doenças mitocondriais podem ser classificadas geneticamente quando forem 1. De aparecimento esporádico, por rearranjos do DNA, duplicações ou deleções. 2. Por herança materna, tipicamente por mutação de ponto no DNA. 3. Por herança mendeliana, tipicamente por defeitos do DNA nuclear. Como as doenças mitocondriais são diagnosticadas? Na maioria dos casos, o médico suspeita de um distúrbio mitocondrial quando se depara com um paciente que apresenta o quadro clínico característico de uma doença progressiva que afeta vários sistemas. Entretanto, classificar um distúrbio mitocondrial torna-se complicado, devido à grande variabilidade na expressão clínica deste grupo de doença. Os testes iniciais incluem a busca de outros membros sintomáticos na família, além da realização de testes bioquímicos e/ou moleculares. Os testes bioquímicos são utilizados para buscar alterações resultantes da disfunção das mitocôndrias. Alguns destes testes são invasivos e incluem biópsias musculares e de fígado. Infelizmente, testes bioquímicos para distúrbios mitocondriais podem não ser confiáveis ou reprodutíveis. O teste molecular ou de DNA pode ser realizado na maioria dos tecidos, por exemplo, a partir de uma amostra de sangue ou da biópsia. Testes de DNA podem examinar tanto o DNA do núcleo quanto o da mitocôndria e rastrear mutações que estejam associadas com distúrbios mitocondriais. Aqui temos uma tabela dos principais sinais e sintomas das doenças mitocondriais. Agora iremos falar um pouco sobre Alzheimer. Cientistas do CIBERT estão estudando um possível diagnóstico. Ele afeta as mitocôndrias dos neurônios. Foram usados 282 voluntários para estudo e não tem cura. Aqui podemos ver a diferença de um cérebro de uma pessoa dita normal para uma com diagnóstico de Alzheimer. Já aqui nós temos a fase ligeira, a moderada e a fase grave do Alzheimer. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Alzheimer.
A data instituída pela Organização Mundial de Saúde tem como objetivo promover a conscientização da população sobre o problema. A cada 4 segundos, alguém é diagnosticado com a doença Alzheimer. É a causa mais frequente de demência, afetando mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Encontrar uma cura é algo que ainda escapa aos pesquisadores hoje em dia. O Dr. Alois Alzheimer, um psiquiatra alemão, descreveu os sintomas pela primeira vez em 1901, quando reparou que uma doente do hospital em particular apresentava alguns problemas peculiares, incluindo dificuldades em dormir, problemas de memória, alterações drásticas de humor e confusão crescente. Quando a paciente faleceu, Alzheimer pôde fazer uma autópsia e testar sua ideia de que talvez os sintomas dela fossem causados por irregularidades na estrutura do cérebro. O que ele encontrou ao microscópio foram diferenças visíveis no tecido cerebral, na forma de proteínas mal envelopadas, chamadas placas, e emaranhados neurofibrilares. Essas placas e emaranhados em conjuntos contribuem para degradar a estrutura do cérebro. As placas surgem quando outra proteína da membrana gorda que recobre as células nervosas é cortada por uma determinada enzima, resultando em proteína beta-amiloides, que são pegajosas e têm tendências de amontoar-se. Este amontoado é o que forma aquilo que conhecemos como placa. Estes amontoados bloqueiam a sinalização e, portanto, a comunicação entre as células, e também parecem desencadear reações imunitárias que provam a destruição das células nervosas incapacitadas. Na doença de Alzheimer, emaranhados neurofibrilares formam-se a partir de uma proteína chamada tau. As células nervosas do cérebro contêm uma rede de tubos que funcionam como uma autoestrada para as moléculas alimentares, entre outras coisas. Normalmente, as proteínas tau garantem que estes tubos permaneçam retos, permitindo às moléculas passar livremente através deles. Mas na doença de Alzheimer, a proteína desaba, formando cordões retorcidos ou emaranhados, o que faz com que os tubos se desentreguem, obstruindo a chegada dos nutrientes às células nervosas, o que leva à morte celular. O emparelhamento destrutivo de placas e emaranhados começa em uma região chamada hipocampo, o que é responsável pela formação das memórias. É por isso que a perda de memória a curto prazo costuma ser o primeiro sintoma do Alzheimer. As proteínas invadem progressivamente em outras partes do cérebro, criando alterações únicas que indicam vários estágios da doença. Na parte frontal do cérebro, as proteínas destroem a capacidade de processar pensamentos lógicos. Em seguida, passam para as regiões que controlam as emoções, o que resulta em alterações erráticas de humor. Na parte superior do cérebro causam paranoias e alucinações, e assim que chegam na parte de trás do cérebro, as placas e emaranhados atuam em conjunto para apagar as memórias mais profundas da mente. Eventualmente, os centros de controle que governam a frequência cardíaca e a respiração também ficam subjugados, resultando em morte. A natureza imensamente destrutiva dessa doença inspirou muitos investigadores a procurar uma cura, mas atualmente estão concentrados em desacelerar a progressão da doença. Um tratamento temporário ajuda a reduzir a degradação da acetilcolina, uma mensageira química importante do cérebro que está presente em níveis baixos na doença como o Alzheimer, devido à morte das células nervosas que o produzem. Outra solução possível é a vacina, que treina o sistema imunológico do organismo para atacar as placas beta-amiloides, antes de poderem transformar os amontoados, mas ainda é preciso encontrar uma verdadeira cura. A doença de Alzheimer foi descoberta há mais de um século e ainda não a entendemos muito bem. Talvez um dia consigamos aprender os mecanismos exatos por trás dessa ameaça e trazer à tona uma solução.